Caracalla e Geta. A vida real dos imperadores loucos de Gladiador II. O primeiro filme, Gladiador, teve um antagonista desprezivelmente perturbado e perigoso em Cômodos, mas a próxima sequência tem um par de imperadores mais do que adequados para assumir esse manto. Vamos explorar as histórias de Caracalla e Geta, irmãos que ascenderam ao trono, mas se recusaram a compartilhá-lo. O épico de espadas e sandálias Gladiador II promete um retorno triunfante à Roma antiga, meio histórica, meio ficcionalizada do blockbuster original de Ridley Scott. Há um novo gladiador, Lucius, interpretado por Paul Mescal, novas batalhas emocionantes no Coliseu, apresentando Marcos Acácios de Pedro Pascal, e novas tramas de bastidores, lideradas por Macrinos, interpretado por Denzel Washington. Mas quem rouba a cena não são mas dois novos imperadores romanos megalomaníacos, Caracalla e Geta, Fred Hechinger e Joseph Quinn, respectivamente. Enquadrar a ação em torno de seu reinado compartilhado significa que é possível identificar exatamente quando a sequência acontece. 211 d.C. Caracalla e Geta, que não se deram tão bem quanto os trailers de Gladiador II sugerem, governaram juntos por apenas 10 meses antes que seu relacionamento turbulento terminasse em fratricídio. Depois de ter seu irmão assassinado, Caracalla governou sozinho por mais 6 anos e ganhou a reputação de ser um dos imperadores mais cruéis, insensíveis e inconstantes de Roma. Como filhos de Septímio Severo, um estadista em ascensão do norte da África que serviu como governador provincial na Alta Panônia, na atual Áustria e Hungria, e sua esposa, Júlia Domna, eles nunca foram feitos para o trono imperial. Caracalla nasceu em 188 d.C. e foi nomeado Septimius Bassianus. O nome Caracalla era, na verdade, um apelido pejorativo que veio depois, referindo-se a um tipo de capa pesada e com capuz que ele costumava usar, que era usada nos confins do império. No ano seguinte, Geta nasceu. Seus caminhos mudaram em 193 d.C., o chamado Ano dos 5 Imperadores, após o assassinato do muito desprezado Cômodo. Desse amargo período de pretendentes rivais e lutas por todo o Império Romano, Severo, que tinha amplo apoio dentro do exército, saiu vitorioso. Um imperativo do governo de Severo era estabelecer sua própria dinastia Severa. Para esse fim, ele renomeou seu filho mais velho como Marco Aurélio Antonino, ligando assim sua linhagem aos governantes antoninos bem-sucedidos e amados do século II, que incluíam Marco Aurélio. Severo então nomeou Caracalla como Augusto, ou co-imperador, em 198, por volta da época em que ele completou 10 anos. Uma prática relativamente comum na Roma antiga, isso amenizaria a questão da sucessão. Aos 14 anos, Caracalla se casou com a filha do influente e poderoso segundo em comando de Severus, Plautianus. Foi um casamento profundamente infeliz e trágico, bem como um sinal precoce da crueldade de Caracalla. Poucos anos após o casamento, ele mandou matar Plautianus sob acusação de traição e exilou sua esposa. Mais tarde, ele ordenou a morte dela também. Enquanto isso, apesar de ser apenas um ano mais novo que seu irmão, Geta claramente permaneceu uma figura menor no governo de seu pai. Enquanto ambos os meninos foram regados com honras e títulos, Geta teve que esperar mais de uma década antes de sua elevação a Augusto. A partir de 209 houve 3 imperadores enquanto o pai e os filhos governavam. Mas qualquer esperança que Severo tinha de que seus filhos governassem juntos tornou-se cada vez mais sombria. Eles não gostavam um do outro imensamente. Tipicamente, Geta foi apresentado como o intelectual interessado na administração civil, enquanto o desejo de Caracalla era a glória na batalha. Caracalla parecia igualmente impaciente para ser imperador. Acompanhando Severo em sua campanha militar ao norte da Grã-Bretanha romana, ele supostamente tentou envenenar seu pai doente para apressar sua ascensão. Embora essa tentativa de assassinato tenha falhado, Severo sucumbiu à doença em fevereiro de 211, enquanto estava em Eboracum. Agora co-imperadores, Caracalla e Geta terminaram rapidamente a campanha na Grã-Bretanha e retornaram a Roma. Como temido, no entanto,
Imediatamente se tornou evidente que o governo compartilhado dos irmãos seria um desastre. Os meses seguintes foram definidos por animosidade, suspeita e conspiração constante. Caracalla e Geta nem sequer estariam na mesma sala sem a presença de sua mãe e de seus próprios guardas. Eles dividiram o Palácio Imperial em dois e construíram suas próprias facções de apoio com o objetivo de expulsar o outro. Houve até conversas sobre dividir o império inteiro. O governo conjunto só durou tanto tempo devido à mediação de sua mãe, Júlia Domna. Por anos, ela provou ser uma operadora astuta como conselheira no reinado de Severus. Tanto Caracalla quanto Geta temiam ser assassinados pelo outro, e justificadamente. Em dezembro de 211, Caracalla organizou um encontro com Geta no território neutro dos apartamentos de sua mãe, ostensivamente para buscar uma reconciliação. Em vez disso, os soldados esfaquearam Geta e ele morreu nos braços de sua mãe. Como único imperador, um dos primeiros atos de Caracalla foi cometer damnatio memoriae, a condenação da memória ou a destruição completa de todos os registros de seu irmão, numa tentativa de apagá-lo da história. Em todo o império, tornou-se uma ofensa apenas dizer seu nome, enquanto sua imagem foi removida de todas as moedas, estátuas e arte. O mais famoso é o Severan Tondo, um retrato de família de Severus, Júlia Domna e os dois filhos quando jovens, que sobreviveu com o rosto completamente obliterado de Geta. Caracalla não terminou, no entanto. Ele purgou o império de qualquer um ligado ao seu irmão, de senadores a servos. De acordo com o historiador romano Cassius Dio, cerca de 20.000 homens e mulheres foram mortos. Caracalla governou por mais 6 anos após a morte de Geta. Haveria mais derramamento de sangue. Durante uma visita a Alexandria, no Egito, ele ordenou um massacre, supostamente em retaliação às piadas feitas às suas custas, e ele foi desprezado pela elite de Roma, notavelmente o Senado. O legado de seu reinado, no entanto, depende de 2 conquistas. A primeira é a Constituição Antonina, também conhecida como o Édito de Caracalla. Emitida em 212 d.C., ela concedeu cidadania romana a todos os habitantes livres do império. Embora pareça uma grande reforma igualitária, o propósito pode ter sido simplesmente aumentar a população pagadora de impostos ou proteger as fronteiras com um gesto de trazer todos para o rebanho romano. Independentemente disso, teve implicações de longo alcance no império, à medida que o significado de cidadania mudou. A última conquista foram os banhos de Caracalla, um complexo magnífico em Roma. O maior do gênero na época, capaz de acomodar 1.600 pessoas, incluía vastos banhos e piscinas, tetos abobadados, bibliotecas, ginásios, salões e jardins decorados com mármores, mosaicos e estátuas requintados. Os banhos permaneceram em uso até o século VI. No entanto, embora Caracalla tenha recebido o crédito, a comissão e a construção dos banhos, na verdade, se originaram no reinado de Severo. O que realmente importava para Caracalla era a glória militar. Seguindo o último conselho de seu pai para enriquecer o exército, ele era amado pelos soldados por aumentar seus salários em 50% e queria ser visto integrado entre os soldados. Por outro lado, ele ansiava por ser o novo Alexandre, o Grande. Obcecado pelo construtor do Império Macedônio, Caracalla tentou imitá-lo em todos os sentidos, incluindo suas roupas, estratégia militar e, contradizendo sua imagem como um soldado normal, representações como um grande rei-deus. Caracalla foi pessoalmente em campanha contra as tribos germânicas, alcançando vitórias de reputação e ego, e estava se preparando para uma segunda campanha contra o Império Parta. Ele não viveria para ver isso acontecer. Em 217 d.C., Caracalla, com menos de 30 anos, foi esfaqueado e morto enquanto atravessava a Turquia moderna. O assassino era um soldado chamado Justin Martialis. Ele havia sido recrutado por Macrinus, um advogado habilidoso e burocrata que servia como prefeito pretoriano, um alto cargo no Império Romano. Tendo começado a conspirar contra o imperador, Macrinus sabia que, se não atacasse primeiro, Caracalla quase certamente viria atrás dele.
Se dizia que Caracalla tinha parado na beira da estrada para urinar quando uma faca foi cravada em suas costas. Há uma certa ironia que, dado que sua principal preocupação eram questões militares, foi um soldado descontente. Martialis teria ficado chateado por não ter sido feito centurião, que acabou com sua vida. O que você achou? Deixe sua opinião abaixo nos comentários. Ela é muito importante para o canal. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos. Um forte abraço. Nos vemos em breve. Até lá.